Ontem nós discutimos aqui no programa uma história que tá dando o que falar, não podia ser diferente. Uma garota de Santa Catarina, 20 anos, aliás, o nome dela é Catarina também, né? Coincidência. E nesse momento ela está na Indonésia, ela concordou em participar de um documentário onde ela leiloa a sua virgindade. Pois é, e os lances desse leilão já ultrapassaram os 300 mil reais. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o diretor, o Justin Sisley, que já está nos ouvindo. Daqui a pouquinho vamos conversar com ele para entender melhor como nasceu essa ideia, por que a Catarina foi a escolhida, por que a ideia de gravar o final deste documentário dentro de um avião e também vamos repercutir a polêmica na cidade dela, lá em Santa Catarina. Exatamente, para lá foi mandado o nosso repórter Fábio Ramalho, que terá novidades. Pois é, daqui a pouquinho isso tudo. Agora, eu quero que você de casa acompanhe a reportagem para entender melhor a história. Veja. Depois que o Programa da Tarde colocou no ar a entrevista da jovem Catarina, de 20 anos de idade, que confirmou que participa de um leilão para vender sua virgindade, o assunto bombou em todos os sites e noticiários. O Programa da Tarde descobriu que ela estava na Indonésia e de lá falou com exclusividade por telefone. Bom dia para você aí, Catarina. Bom dia. Como é que veio a ideia de fazer esse leilão na sua cabeça? Por que você decidiu por isso? Então, em primeiro lugar, não fui eu que tive a ideia. Quando eu tinha 18 anos, eu li uma matéria na internet sobre um cineasta australiano chamado Justin Sisley, que estava recrutando virgens para participar de um documentário que teria um leilão no final. Então, assim, como eu era virgem, assim, eu peguei e resolvi me candidatar, sabe? Por impulso mesmo. Não, assim, na verdade, nem esperava, assim, que fosse ter um retorno, sabe? E rapidamente já recebi um retorno da produção dele, já pediram para eu fazer um teste de cena. Eu fiz, sabe? E, no caso, fui a escolhida, sabe? Até me surpreendeu. Sabe, quando eu fui escolhida, assim, sabe? E pensei, não, agora eu vou seguir até o final. Tá, você vai participar de um filme que retrata, digamos assim, como é que a mulher se transforma, um documentário, né? Até a primeira relação sexual. Topou participar desse projeto, se inscreveu, foi aprovada. Me fala uma coisa, como é que a tua família vê, pai, mãe, a tua família vê essa tua decisão de participar desse filme, desse documentário, leiloando a virgindade para chegar até lá? Então, primeiro assim, queria dizer que a minha família não tem nada a ver com a minha decisão, né? Mas que a minha mãe, com certeza, ela me ama incondicionalmente, sabe? Ela é minha melhor amiga, então ela sempre me deu a liberdade para ter as minhas próprias escolhas. Então ela tá do meu lado. A Ana perguntou se ela não se incomodava se o lance maior fosse dado por uma mulher. Eu tenho mais uma pergunta. Agora eu espero que a nossa entrevistada seja preparada para responder, que isso pode acontecer. Já que ela abriu aí, foi aberto um leilão para qualquer pessoa dar o lance, não significa que apenas homens podem dar esse lance. E se por um acaso for uma mulher arrematar a sua virgindade? E aí? Ah, meu Deus. E aí? Não, eu acho que não teria problema nenhum. Ela é bem moderna, bem aberta, né? Uma jovem de 20 anos que topa qualquer parada, quer dizer que tá... Nada surpreende a nossa Catarina. Catarina afirmou que vai gravar o documentário que trata da primeira experiência sexual dos jovens. Ela disse que foi escolhida aqui mesmo no Brasil. Até ontem, ela lembrou que foram quase 15 lances e que o valor pode ultrapassar 300 mil reais. Pelas leis australianas, leiloar o corpo é crime de prostituição. E no Brasil, como é a lei? O ato de você leiloar a sua virgindade no Brasil não é tipificado como crime. O portal que eventualmente estivesse explorando essa atividade está cometendo um crime de exploração à prostituição. O que se deve fiscalizar são os portais que exploram a atividade sexual.
e o que existe por trás, obviamente, dessa atividade. Isso deve ser investigado pelas autoridades. Segundo o noticiário, ela recebeu algo em torno de R$42 mil na assinatura do contrato. A notícia do leilão surpreendeu os moradores de Itapema, a cidade natal da jovem, no litoral catarinense. Não devia fazer isso, né? Eu não acho legal. É a integridade dela, ela vai vender isso, tipo, a coisa mais importante que a gente tem. Ela tem que guardar a honra dela, né, pelo menos. Isso é um absurdo. Os lances podem ser feitos pela internet até o dia 15 de outubro. Segundo Catarina, o encontro com o vencedor do leilão vai acontecer dentro de um avião, durante um voo da Austrália para os Estados Unidos. Essa seria uma forma de evitar problemas com a polícia. Este delegado da Polícia Federal diz que, se fosse no Brasil, o produtor do programa poderia ser preso por explorar a prostituição. Se for crime, isso nos Estados Unidos ou também na Austrália, e o avião fosse descer nos Estados Unidos, hipoteticamente falando, se fosse crime lá, cabe apuração dos Estados Unidos. O maior lance até agora foi de um americano. Ele teria oferecido mais de R$300 mil pela virgindade da brasileira. E tem um detalhe, um jovem russo também participa do reality, mas o lance seria de apenas R$1.000. A dificuldade seria provar que ele é realmente virgem. Isso é ilegal, é imoral. Bom, polêmico e abre uma nova discussão sobre os limites, né, que a sociedade pode atingir, pode ultrapassar. A gente está recebendo aqui a psicóloga Carolina Ribeiro para falar sobre esse caso. E a Ana Hickman agora vai conversar com o Justin Sisley, que é o diretor desse documentário, né? Exatamente. Que é a menina brasileira da qual ela vai participar. E por telefone está a Catarina mais uma vez para repercutir a nossa conversa de ontem. Mas antes, eu quero conversar com o Justin Sisley. Eu vou falar primeiro em português e depois faço a tradução para o Justin em inglês. Ele que está na Austrália nesse momento. Primeiro, boa tarde, ou melhor, bom dia para você, Justin. Good morning, Justin. Good morning, how are you? Estou muito bem, very well, thank you. Primeiro, muito obrigada por participar dessa entrevista e eu já quero saber se o resultado, qual é o lance hoje do leilão. First, I want to say thank you for the interview here on live. And to start, how much is right now the last, how do you say, como é que se fala lance? Boa pergunta. Bet, the last bet, bid, yes. Bid, yeah. Thank you. $155,000 American dollars. Ok. $155 mil. Então, seja, aí... mais de R$300 mil. Exatamente. Justin, como surgiu a ideia do documentário? How did you came with the idea of the documentary? I basically come out of film school seeing a lot of people reproduce the same thing. So I was looking for an original idea. And in terms of originality, I think the only thing left is someone's own personal experience of an event, such as auctioning your virginity. Ok. Bom, o que ele disse é que ele há algum tempo vinha procurando por uma ideia original, diferente, que ainda não teria sido feita para o documentário. Isso é uma coisa interessante de perguntar para o diretor, e aí Justin. Foi que ele pensou nessa história de mostrar para as pessoas como é essa transição na vida de um adolescente ou como é a primeira vez de uma pessoa, tanto no caso das mulheres, aqui a Catarina, como dos rapazes, como a gente viu aí, do menino que está participando, mas que, pelo jeito, no lance não foi muito bom. Ele fez uma seleção, digamos assim, né, para escolher as pessoas que iriam participar desse documentário, que estivessem dispostas a perder a virgindade. Ao que me consta, além da Catarina, tem um jovem também, exatamente, um rapaz. Agora, muitas pessoas se interessaram por isso? Ou foi só a Catarina que se interessou? Justin, my partner here, Brito, is asking, how was the selection, the casting for the job, and how many people did get the inscriptions for the documentary? Originally, back in 2009, we had about a little bit under 100 people in total apply.
So quite a big response. Originally I had 4 girls before Katarina, who all pulled out due to, you know, the controversial nature of the film. And basically their parents get involved and their friends, and they have these interventions, and then they do a little bit of media and they decide not to do it. So then I opened up casting for the entire world. So you started first in Australia? That's right. Ok. Bom, o que ele acabou de me falar foi o seguinte, que no começo foram 100 pessoas que se inscreveram. Dessas 100 garotas, ele escolheu 4. Dentre essas 4, elas desistiram, ou por causa dos pais, ou por causa da influência de amigos. Foi aí que ele resolveu, da Austrália, abrir para o mundo a seleção. And how did you choose Katarina? Como você escolheu a Katarina? We spoke to her a lot first. You know, we were looking for somebody who had the courage. Firstly, they had to be a virgin, but secondly, they had to have the courage to talk about it and to participate in a film. So after, you know, long discussions and screen tests and sending people to meet Katarina, we based the decision around all those elements. Bom, a escolha da Katarina foi o seguinte, eles primeiro conversaram muito por telefone. E depois de várias conversas, porque ele precisava primeiro de uma garota virgem e depois de muita coragem para participar. Quando eles chegaram ao entendimento, ele teve um grupo de pessoas que foram ao encontro da Katarina para saber como ela era, para fazer o teste, como ela mesmo disse para a gente, e também para fazer o exame. Aninha, eu quero saber do Justin o seguinte. Se ele está tendo que driblar as leis da Austrália, porque na Austrália isso seria considerado prostituição, né? Até a lei brasileira mesmo considera prostituição, não a prostituição em si ilegal, mas sim a exploração da prostituição aqui é considerada ilegal. Embora isso seja uma tremenda hipocrisia, porque tem em todo lugar. Mas tudo bem, fora esse assunto que é outra questão, eu quero saber o seguinte, se ele tem que driblar leis, filmar isso tudo dentro de um avião, no céu, para poder driblar essas leis dos países que são tão rigorosas, ele não tem medo de ser processado por isso? Ele não acha que está expondo a Katarina e esse outro jovem que vai contracenar com ela a algo que terá uma repercussão para a vida toda, pode marcar a vida desses jovens? Bom, eu vou fazer essa pergunta, Brito, mas antes eu estou curiosa para saber como chama o rapaz que vai fazer o documentário também. Eu até tenho o nome dele. Justin, the girl is Katarina, the Brazilian girl. And the guy, the boy, what is his name? His name is Alex Stepanoff. Alex. How old is he? Quantos anos ele tem? He's 23. 23 anos. He's 23, you said? That's right. And he's still virgin at 23? Yes, Alex suffers from, he's mildly agoraphobic, and he's scared of spaces and people. And so we've sort of developed his confidence over the last 2 years, sort of waiting for Ingrid to get to Australia. So yeah, we've worked with him a lot, but he's, you know, he's very, very shy, and he has not had any interaction with females whatsoever. I don't think he's even kissed a girl. Eu perguntei, o nome do rapaz se chama Alex, ele tem 23 anos. E aí, na sequência, eu disse assim, mas aos 23 anos ele ainda é virgem? E o Justin me disse, sim, ele ainda é virgem. Tanto que nós estamos trabalhando com ele já de uma forma do lado psicológico há 2 anos, porque ele tem fobia de espaços abertos, de multidões. E ele agora vem se soltando, tanto que ele já veio à Austrália. E outra coisa, parece que até o próprio diretor aqui tem quase certeza que ele, além de nunca ter tido uma relação sexual, ele nunca beijou uma garota. Aliás, essa menina Katarina, depois a gente vai conversar com ela também por telefone, está com a gente também a psicóloga aqui, a Carolina Ribeiro, que vai nos ajudar a entender quais as consequências que esse ato, essa situação vão gerar em função de tudo que está acontecendo. Já vamos falar com a psicóloga, mas a Katarina, ela também beijou aos 17 anos de idade, ela tem só 20 agora. Esse assunto, Brito, tem uma série de perguntas e eu quero fazer agora aquela que você colocou muito bem colocada aí, a questão das leis, porque a gente viu aí na nossa reportagem que na Austrália, prostituição é ilegal. Justin, my partner wants to know about the laws, because we saw here in the footage that in Australia,
what the thing that you guys doing in the documentary, prostitution is illegal. And yesterday, Katarina told us that the final part is going to be shoot in airplane, on air. How did you guys actually work in the law and after this? Are you not scared to be sued by the family or somebody? No. You know, that it's no concern to me. I have other concerns, but that's not one of them. In terms of legalities, look, there are, it's been very, very difficult, which is why, you know, we wanted to do it in Australia because, you know, it seems to be a lot easier. It's easier? Really? Yes, it is. Yeah, well, prostitution is legal in New South Wales. Which Sorry, is where sorry, can you say that again? Prostitution is legal in New South Wales, but there are fine lines between, you know, having a website which auctions the Virginia of people and prostitution. Some might say it's soliciting. So, you know, there's a fine line there, but, you know, it's a controversial documentary and, you know, we're definitely pushing the boundaries and treading beyond, you know, on new ground there. So, you know, it's kind of, Bom, just waiting to see. Ok. A primeira coisa que ele disse é que a preocupação dele hoje não é com as leis, independente de serem leis australianas ou de qualquer natureza ou país. A maior preocupação dele hoje, sim, é o documentário. E ele falou o seguinte, que parece que na Austrália a questão da prostituição em si não é ilegal, e sim a questão do leilão. Sim, a exploração da prostituição. Exatamente. Mas isso não é o que ele está se preocupando. Agora me vem uma outra curiosidade, Brito. Se o lance hoje é de 155 mil dólares, mais de 300, aproximadamente 310 mil reais, sim, será que esse dinheiro todo, quando finalizado o leilão, vai todo para a Catarina ou ele também vai receber uma comissão? Posso juntar mais uma curiosidade nessa mesma pergunta? Pode. Eu quero saber o seguinte, lá no avião, ele, diretor, pretende filmar o ato sexual? Ah, muito bem. Primeira pergunta, essa questão dos valores. Justin, you said that the last bid is in $155,000 US dollars. Let's say that the auction would be done today, in this moment. Katarina, you would have all the whole money, the whole amount, or you also have something to get from that amount of money? No, the virgins themselves profit entirely from the proceeds of the auction. Sorry, can you repeat that again, please? Eu não entendi o que ele disse. The virgins profit from the auction themselves. We don't benefit from that at all. Okay. That would be illegal. Bom, o que ele disse é que a virgem em questão recebe o dinheiro por completo. Sei. O lance total será dela ou do rapaz do Alex, que também está participando, mas pelo jeito o lance dele não está muito bom, está em R$1.000 por enquanto. Mas a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouquinho. Ele falou se vai filmar o ato sexual? Ah, isso eu vou perguntar agora. Justin, another question. During the flight, and the day that you guys are going to be basically finishing the documentary, are you going to film the whole thing in the plane during the intercourse? No, obviously not. No. But we will be there, and then we'll film the interaction. Okay. What is the interaction? Ele falou que o ato sexual não vai ser filmado, mas ele falou só a interação. Então eu quero saber que interação que ele está esperando. What do you mean about interaction? So we film conversations, you know, and how they respond to one another and what they talk about. I mean, that's the most important thing. It's always about the content, especially with, you know, with Katarina and whoever the final bidder is. I mean, it's going to be a very interesting conversation. What are they going to talk about? You know, what's he going to ask and how is she going to feel in that situation? And the same with Alex. Okay. Justin, I want to thank you for the interview once more. And hold a little bit because you're going to speak to Katarina now. O que ele disse é o seguinte. Ele vai querer filmar a conversa da Katarina com a pessoa que arrematar o lance, sendo homem ou mulher. Ele não tem interesse em mostrar
o momento do Não ato. é um filme pornô. Não, exatamente. É um documentário para mostrar o comportamento entre duas pessoas que se conhecem e, enfim, vamos ver como vai terminar essa história. Bom, obrigado, Eu já Justin. agradeci muito o Justin Sisley, que é o diretor deste documentário polêmico, repercussão não só na Austrália, mas em todo o mundo e principalmente aqui no Brasil, porque a escolhida é a Catarina. Vamos conversar com ela? Vamos conversar com ela. Porque ela está numa outra linha com a gente aqui, ela está falando direto da Indonésia. Aqui, boa tarde para nós, para ela lá, eu acho que é bom dia. Oi, Catarina, tudo bem? Catarina? Alô? Catarina Migliorini, 20 anos, ela é de Santa Catarina. A gente vai restabelecer o contato com ela, porque tem muitas dúvidas para tirar com essa menina. A psicóloga está aqui com a gente também, a Carolina Ribeiro, vai falar sobre as implicações, as consequências psicológicas disso tudo, de comportamento humano. Agora a Catarina já está em condições, posso falar com ela? Ainda não? Mas o nosso repórter, o Fábio Ramalho, ele foi para Santa Catarina para ver esse assunto, onde mora a família da Catarina. Boa tarde, Fábio Ramalho, qual é a repercussão do caso por aí? Boa tarde, Brito Júnior. Olha, eu vou te responder da seguinte forma, viu? Aqui em Santa Catarina não se fala em outra coisa, principalmente se for no município de Itapema, que fica mais ou menos 60 quilômetros da capital Florianópolis, uma cidade pequena que tem 46 mil habitantes, que é vizinha, ó, a Itajaí, essa bela cidade aqui de fundo que tem essa bela imagem pra gente. Mas, ó, esquece que agora ninguém tá conseguindo prestar atenção nisso não, as pessoas só querem saber dessa polêmica. E acredite, se quiser, já tem até um bolão nas cidades vizinhas para saber se isso realmente vai dar certo, e tem gente até que já tá desconfiando, será que a moça, a Catarina, de 20 anos, realmente é virgem? Agora, outro ponto que pega, vamos dizer assim, Brito Júnior, é a questão legal. Por isso eu estou aqui ao meu lado com o Dr. Barizon, que é delegado da Polícia Federal, e eu já estava conversando com ele agora há pouco, ele já estava me dizendo que, do ponto de vista da polícia, pés e mãos atados, não é isso, delegado? É correto, boa tarde. Se a aeronave descesse no território nacional, a atribuição seria da Polícia Federal apurar esse crime. Não obstante, entendo ser de difícil comprovação. Ou seja, só há um crime que possa ser investigado no Brasil se o crime acontecer em território brasileiro ou pelo menos vindo para o Brasil, seja por navio, por avião, é mais ou menos isso? Sim, se o crime for cometido dentro do território nacional, no solo, a atribuição é da Polícia Civil Estadual. Agora, se esse crime for ocorrer a bordo de uma embarcação ou aeronave, dentro do território nacional, a atribuição é da Polícia Federal. Agora, doutor Barizon, o que as pessoas não conseguem entender muito bem é, trata-se de crime ter um site que está oferecendo uma virgindade por leilão aqui no Brasil? Poderia ser colocado como partícipe, né? Todo mundo que oferir alguma vantagem, explorar a prostituição, é crime previsto de 1 a 4 anos de reclusão. Ou seja, até quem dá o lance, por exemplo, se tiver um brasileiro dando lance, isso é interessante, viu, Brito Júnior, Ana Hickman? Um brasileiro, por exemplo, dando lance, ele pode ser responsabilizado também por esse crime de incentivo à prostituição? É uma situação que é discutível, né? Pode ser enquadrado também como partícipe, no meu ponto de vista. Ok. Ô Brito, eu vou fazer uma pergunta aqui, depois vou deixar você e a Ana muito à vontade para conversar também com o delegado, que é o seguinte, a gente infelizmente acaba vendo muito na televisão, na internet, sites que oferecem aí programas, garotas de programa, rapazes de programa. A pergunta que eu faço aqui para o delegado é, faz alguma diferença se é a primeira vez da moça ou não, ou tudo é prostituição do mesmo jeito? Dentro da legislação brasileira, se ela for virgem ou não, havendo uma exploração da prostituição, é crime. Não cometido por ela, mas para quem está explorando, e possivelmente as pessoas que derem lance também poderão ser enquadrados como partícipe. Se ela é virgem ou não, isso não faz diferença. Faz diferença nenhuma. A questão é o crime. Brito Júnior, eu sei que você tem perguntas aí do estúdio. Fica à vontade. Delegado, Barizon, tudo bem com o senhor? Fábio, valeu, você está aí ao vivo falando direto de Santa Catarina. Isso está pegando a população aí de uma forma polêmica, ninguém está acreditando no que está acontecendo. Como é que uma menina de 20 anos, que tem família, que tem pai, que tem mãe, que de repente viajou aí pelo mundo, foi para a Austrália, foi estudar, uma pessoa esclarecida, como é que ela chega a esse ponto de leiloar a própria virgindade? Eu quero deixar bem claro aqui, acho que o delegado vai concordar comigo, que nós não estamos incentivando que isso aconteça. Quando a gente fala em valorização da mulher, nós não estamos falando em dinheiro, em leilão, em quem dá mais pela virgindade da mulher.
no meu modo de entender, não querendo ser conservador nem puritano, isso que está acontecendo aí abre uma outra discussão na nossa sociedade. Até que ponto a gente chegou? Para onde é que a gente vai com esse tipo de situação? A gente deve achar isso imoral, antiético, ilegal? O que está acontecendo com os nossos jovens que essa menina chegou a esse ponto? Então, não estou condenando, não estou estimulando, mas a gente tem que discutir essa situação. Por isso, eu estou aqui com a psicóloga, que está louca para falar, não falou ainda, mas ela vai falar sobre isso, porque também tem a questão emocional, a questão da família da menina em Santa Catarina. O que será que a mãe e o pai dessa menina estão ouvindo aí? Como é que ela está sendo falada, conhecida dentro da cidade? Delegado, o senhor concorda comigo que isso é mais importante do que a lei? Eu concordo com você que é uma situação imoral e ilegal. Imoral e ilegal? Sim. Ok, é isso aí. Quer dizer, a gente não está fazendo apologia nenhuma. Fábio, eu quero saber de você, o que é que os pais dessa menina estão dizendo? Pelo que eles estão passando nesse momento diante da repercussão internacional desse caso do leilão da virgindade? Olha, Brito, a informação que a gente tem, estava até conversando com o delegado agora há pouco, antes de entrar no ar, a informação que a gente tem é que a mãe, que realmente mora na cidade de Itapema, essa cidade que fica a 60 quilômetros de Florianópolis, a mãe não quer falar com a imprensa, está procurando manter o anonimato, mas já teria declarado que não foi favorável. No começo até acharia que foi uma brincadeira, ela não achava que era sério, mas depois, quando, digamos assim, caiu a ficha, que a filha explicou que era verdade, ela simplesmente decidiu apoiar a filha porque gosta muito da filha e a ama incondicionalmente, mas que moralmente ela já disse que também não apoiaria essa história desde o começo, viu, Brito? Você vê que é uma questão que divide aí até opiniões dentro da própria casa da família da Catarina, viu? Sim, é bem polêmico. Fábio, já falo com você, obrigado ao delegado. Nós vamos conversar com a Catarina agora, que está no telefone, conseguimos restabelecer o contato com ela. Oi, Catarina! Oi! Até que enfim consigo falar com você aqui. Você imaginava que esse leilão da virgindade pudesse provocar uma repercussão internacional como está acontecendo? Não. E o que você está achando disso? Legal. Você está achando legal? Mas você está fazendo isso só para você se divertir, para passar o tempo, porque você disse ontem que encarava isso como um negócio, mas não precisava do dinheiro. O que você pretende fazer com esse dinheiro todo que vai ser arrecadado nesse leilão? Então, primeiro eu estou aqui para ver onde é que tudo isso vai chegar. Então, como eu não sei ainda aonde vai chegar, eu não posso precisar nada no momento, sabe? Como eu já disse, com certeza vai ser investido numa coisa útil. Sei. E você conheceu já esse seu parceiro, esse rapaz de 23 anos, o Alex? Você tem conversado bastante com ele? Vocês sabem o que vai acontecer. Tem falado sobre isso aí? Tem trocado ideia sobre isso? Sempre. Nós nos conhecemos aqui, sempre fazemos as gravações juntos, também acabamos nos tornando bem amigos, assim, sabe? E sempre conversando sobre tudo. Você gostou dele? Como pessoa, gostei bastante. É um rapaz bem inteligente, bem bacana, assim. E você... Diga, Ana, pode perguntar. Desculpa, porque o Justin, o diretor do documentário, nós conversamos com ele agora há pouco, Catarina, ele me disse que o Alex, ele tem hoje 23 anos, mas que há 2 anos já, eles estão aí fazendo um trabalho psicológico, porque ele era muito tímido. Me diga uma coisa, há quanto tempo você e o Alex se conhecem? Pessoalmente, tem umas 2 semanas, mais ou menos. 3 ou 2 semanas. E você gostou dele como pessoa? Com certeza. E me diga uma coisa. Já que você gostou do Alex, porque a gente viu aqui a imagem dele, é um rapaz bastante bonito também, você não teria coragem de deixar de lado esse leilão e fazer de graça até o final esse documentário? Com ele? Vamos ver o que ela disse. Então, eu gostei dele como pessoa, mas em nenhum momento eu falei que me apaixonei por ele. Ué, mas você vai se apaixonar pela pessoa que arrematar o seu lance, a sua virgindade?
Não, mas por que eu vou fazer com ele também se eu não sou apaixonada? Ah, então o negócio, no final das contas todas, é a curiosidade do documentário e também o dinheiro. Exatamente. E o que a sua mãe... Isso é um negócio pra mim. Isso é um negócio, puramente e estreitamente negócio. Sim, com certeza, é um negócio. O que a sua mãe... Catarina, o que a sua mãe disse para você a respeito disso? Quando você comunicou a ela que iria acontecer esse leilão, o que ela disse para você? Ela disse que seria muito difícil, mas que independente da minha decisão, ela me amava incondicionalmente e estaria comigo. E o que você vai fazer com esse dinheiro? Porque os lances aí já estão em mais de 300 mil reais, né? 155 mil dólares. 15 lances já foram dados aí. O que você pretende fazer com o dinheiro? Como eu já te disse, eu vou investir numa coisa útil, mas como eu ainda não sei ao certo o valor, eu não posso te dizer nada agora. Eu li em alguns sites, li em algumas reportagens de jornal aqui em São Paulo hoje que você teria dito que pretende usar esse dinheiro para construir casas populares. Isso é real ou não tem nada a ver? Sim. Escuta, isso é real. Assim, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu vou doar 100% desse valor, sabe? Porque eu também tenho a minha vida e os meus interesses pessoais. Mas, com certeza, se esse valor for uma quantia considerável, com uma parte dele, eu sempre tive uma meta que eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Então, com certeza, eu vou criar um projeto que ajude as pessoas a ter suas próprias casas, seus lares, pois eu acho que isso é a base de tudo, é muito importante. E também acho que a vida, para mim, só tem realmente sentido se tu tem solidariedade com o próximo. Eu entendo todos esses valores, mas, sinceramente, Catarina, eu não estou fazendo nenhum julgamento daquilo que você decidiu, o que você vai fazer. A vida é sua, você já é maior de idade, mas, às vezes, pela maneira como você fala, a gente tem, assim, a impressão, posso estar errado, você pode me corrigir, de que isso tudo é uma grande fantasia, uma pegadinha, de que isso não está acontecendo, uma brincadeira de um adolescente. Não parece ser uma história real. Bom, não posso fazer nada quanto a isso. Eu estou aqui, a história é real, estou trabalhando sério, mas se tu tem essa impressão, a impressão é tua, sabe? Desculpa, mas não posso fazer nada. Catarina, eu tenho aqui comigo uma psicóloga, é a Carolina Ribeiro, e eu vou perguntar a ela, inclusive eu gostaria que você ouvisse, né? Porque eu também tenho curiosidade de saber, e acho que você é a pessoa que mais tem que ouvir o que ela vai dizer agora. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Qual é a repercussão, qual é a consequência psicológica de tudo isso que a gente está ouvindo aqui para a vida dela? Bem, Brito, para começar, essa questão de prostituição, porque para alguns isso é chamado prostituição, atravessa a história, esse modelo de se vender ou ser vendido, ao longo da história, se confunde um pouco com a própria história da mulher, ou pelo menos de algumas mulheres. Quando você vai estudar a história da mulher, sempre tem este modelo. Não se fala da história da mulher sem ter algum episódio de alguma história parecida. Em geral, tem algum modelo de alguma mulher, de uma tribo sendo vendida para outra tribo. Então, o século XX foi pródigo, foi famoso por se combater isto. Então, acaba chamando atenção, por isso vocês e o público fica no afã de combater isto. O que a gente quer é traduzir isso, se isso é bom, ruim, fica na cabeça de cada um, mas eu gostaria da sua opinião. Para a maioria das pessoas, isso causa um pouco de revolta por não quererem que isso volte a acontecer. E daí fica as pessoas ficam entre isto é um ato de liberdade, para a própria Catarina, não, eu estou num momento de liberdade, quando para a maior parte das mulheres e dos homens, não, ela não está num momento de liberdade, ela está prisioneira de algo que ela não sabe do que se trata, ela está se vendendo, ela vai se arrepender
arrepender por isso, ela não está percebendo que isso é um grande erro, e o psicólogo, em geral, eu não estou tratando dela. Mas a senhora recomendaria uma menina? Não, eu não recomendaria nada, eu não estou aqui para recomendá-la, eu não a conheço, eu estou aqui para entender que a mídia ou os meios de comunicação estão muito apreensivos do que essa menina, que está representando uma menina por ser muito bonitinha, pelo jeito inteligente, ela deu respostas prontas para tudo que vocês falaram, que representa nesse momento uma menina que tem família e que está sabendo, entre aspas, tudo o que está fazendo. Consciente. Então, como que ela está representando uma nova sociedade com este padrão tão antigo de não responder a esses anseios desta nova mulher? Então, é isso de saída que eu queria colocar e que eu acho que a gente pode discutir. Como que representando uma coisa nova, ela está com um padrão tão antigo? Acho que de saída é isso que eu queria colocar. Olha, eu acho que é uma coisa tão inusitada, pelo menos em relação à internet, leilão de virgindade, uma história assim relativamente nova, virtualmente falando, né? Que até a nossa psicóloga precisa analisar bem para chegar a alguma conclusão. Ou talvez não se chegue a conclusão nenhuma, né? Talvez toda uma nova situação, né, Brito? Aliás, já que nós estamos aqui falando das duas coisas, mundo virtual, vamos voltar um pouco para o lado mais antigo, para o papel, para os livros. Ô, Catarina, que tipo de livro você gosta de ler? Alô, Catarina? Eu gosto muito de ler... Oi? Que tipo de livro? Qual é a literatura que você gosta? Eu gosto muito de ler filosofia. Certo. Todos os tipos de filosofia, desde anarquista, empirista, passando por todas as épocas. Então... E de literatura, eu gosto dos clássicos como Dostoiévski, Hemingway, Albert Camus, Machado de Assis, Charles Bukowski. Gosto de poesia, Charles Baudelaire. Então me responda uma coisa, Catarina, me responda uma coisa. É verdade que eu fiquei sabendo que você gosta muito de uma frase de um filósofo americano, que a frase é a seguinte. Aí eu quero saber por que você gosta dessa frase. A opinião alheia é um fraco fiasco se comparada com a nossa opinião sobre nós mesmos. O que você quer dizer com isso? Essa frase, na verdade, eu li num livro desse filósofo, que o livro chama Walden. E quando eu li, eu estava prestes a vir para cá, para a Indonésia, e eu uso ela como respostas críticas, assim. Como você vê as críticas? Você ficou chateada com alguma coisa que você já leu, com alguma pergunta que te foi feita sobre esse assunto? Então, não, eu levo tudo na tranquilidade, porque eu já esperava que seria dessa forma, sabe? E eu acho que todo mundo tem o direito de ter sua própria opinião, e eu respeito com certeza a opinião de cada um, sabe? Não esperava a bênção de ninguém. Quem tiver com a consciência tranquila, que critique à vontade, porque afinal de contas criticar é bem fácil, né? Valeu, obrigado a Catarina, obrigado à nossa psicóloga aqui, convidada, Carolina Ribeiro. Obrigado ao diretor desse documentário, Justin Sisley, que falou pela rede virtual com a gente aqui, com a Ana Hickman. Vamos fechar esse assunto apenas dizendo que abrimos uma nova discussão. Será que esse é o momento ideal, a maneira correta de iniciar uma vida sexual? Vamos discutir isso durante muito tempo ainda. Pode? A última palavrinha, pode. A moça, que é muito inteligente, obviamente, eu sou completamente feminista, e a situação da prostituição, eu sou completamente contra. O corpo não é para ser vendido, eu sou absolutamente contra. Uma pessoa que se prostitui tem que se arrepender, e a virgindade, que é uma coisa imaterial, nem é para existir esse conceito, claro. E com certeza isso é completamente constrangedor. Eu agradeço. E absolutamente, primariamente, absolutamente péssimo. Isso não tem a menor dúvida. Eu agradeço. Começamos uma nova discussão na nossa sociedade. Vamos voltar a esse assunto. Convido a Catarina também, que está lá na Indonésia, quando vier ao Brasil, por favor, passe aqui no programa. Vamos conversar pessoalmente para a gente entender o que está acontecendo, para que lá está indo a nossa sociedade. Valeu, valeu.